Na noite do dia 5 de dezembro do ano passado, um crime brutal foi cometido na área rural aqui de Caruaru. Foi no interior de um motel, ali às margens da BR-104, entre a Vila Canaã e o distrito de Lages. A vítima foi o empresário Juscelio José de Souza, o Juscelio Souza, como era conhecido, de 52 anos de idade, que morava em Toritama. Ele foi assassinado no interior do motel, foi colocado dentro do porta-malas do veículo, foi levado para a zona rural de Vertentes, onde o carro foi incendiado e aí o Juscelio foi encontrado carbonizado. Esse crime gerou muita comoção e na manhã de hoje, vários amigos e familiares da vítima vieram aqui para o Fórum de Caruaru, que os acusados, eles irão participar de uma audiência de instrução. A advogada da família do Juscelio, doutora Samara Lemos, está por aqui e vai conversar conosco, doutora. Não é um júri comum, não é um júri popular, que na verdade não é o júri, também não é o julgamento que vai acontecer daqui a pouco aqui no Fórum de Caruaru. Na verdade vai acontecer essa audiência de instrução que é comum em todo o processo, doutora. Olá, bom dia. Veja bem, há uma confusão das pessoas acharem que porque como houve o homicídio, o resultado do homicídio... Resultado morte, né? Resultado morte, de ir para o tribunal do júri. Porém, o que está sendo... O acusado está sendo imputado a ele a prática do crime de latrocínio, que é quando há o roubo e o resultado morte. Então, por isso que a audiência dele é uma audiência de instrução e julgamento, ocorre com o juiz, quem dá a sentença é o juiz e não os jurados, como é o caso do tribunal do júri. Então, hoje nós iremos, agora às 10 horas, para a audiência de instrução e julgamento do caso, onde serão ouvidas 17 testemunhas e a oitiva do acusado. Aí depois é aberto o prazo para alegações para que o juiz profira a sentença. O acusado é o Eliakim Alves de Lima, de 21 anos de idade, que foi preso alguns dias após o cometimento do crime. Só que ele não agiu sozinho, um adolescente estava com ele também no cometimento do crime e esse adolescente também foi apreendido. O Eliakim está preso no presídio de Santa Cruz do Capibaribe, enquanto que o menor ele está cumprindo medida socioeducativa na FUNASE aqui de Caruaru. Só o Eliakim vai participar dessa audiência ou os dois? Os dois, porém, só quem está sendo acusado hoje é o Eliakim. O menor já teve o procedimento dele realizado, ele já cumpre a sua medida na Fundação Casa, aqui em Caruaru, e hoje ele será ouvido na condição de testemunha, porque como ele era menor, ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo a crime. Então, hoje, a audiência é exclusivamente do Eliakim, que é para a gente ouvir o menor enquanto testemunha e o Eliakim enquanto acusado. A grande expectativa de todos é em relação à sentença. A sentença, existe essa probabilidade dela sair hoje? Não existe. Pela complexidade do fato, porque é o seguinte, nós temos uma audiência, como eu havia falado, com 17 testemunhas, entre elas defesa e acusação, além da oitiva dele. Pela complexidade do fato, após a oitiva de todas as partes, o juiz vai abrir o prazo para o Ministério Público apresentar as alegações finais em memoriais, que é por escrito, bem como vai abrir o prazo também para que a defesa apresente as suas alegações finais, para que depois o juiz profira sua sentença. Então, hoje, a probabilidade, acho que é perto de zero de ter a sentença. Os dois são réus confessos. A senhora teve acesso ao inquérito e eles detalham passo a passo como se deu a dinâmica do crime? Detalham sim. Tanto é que o depoimento deles bate em algumas partes, mesmo sendo confessos os dois, mas tem algumas pequenas contradições que a gente vai tentar esclarecer agora na audiência. Tá? Mas assim, eles confirmam que a intenção inicial era realmente roubar e se fosse o caso, eles matariam para obter aquele resultado do roubo. Então foi isso que aconteceu, já foi algo premeditado, eles já saíram direcionados para fazer todo esse procedimento terrível que realmente eles cumpriram, eles já estavam totalmente direcionados a isso. Doutora, dá para se ter uma ideia de quanto tempo vai levar até que finalmente o juiz sentencie os dois réus?
A gente não tem essa dimensão porque a gente não sabe o prazo, se o Ministério Público vai apresentar a defesa, a alegações finais, desculpa, de imediato, a gente não tem essa noção. Mas eu acho que algo em torno de um mês, por aí. Ok, obrigado então, doutora Samara. A Brenda é filha da vítima, né? Brenda, como é que está esse processo, né, de superação de algo tão bruto, né, que infelizmente acometeu o teu pai? Infelizmente não tem superação, né? Não tem nada que supere essa dor que causou a família da gente, a todos, né? A gente só pede justiça. Ele não vai trazer ele de volta, infelizmente, né? A gente só quer que os culpados paguem a pena por completo, sem diminuição de pena. A gente está com toda a família lutando por isso, né? Tem tios, tem primos, eu e minha irmã que vem lutando como nunca para fazer com que esses condenados fiquem na cadeia. Esse monstro, né? Na verdade não são monstros, porque gente que tem capacidade de fazer uma coisa dessa não é gente, ele é monstro. Essas duas desgraças, passando anos Justamente. atrás das grades, isso ameniza um pouco o sentimento da família? Infelizmente não, porque não vai trazer meu pai de volta, né? Ele tirou um pai, ele tirou um avô de uma neta, no qual meus próximos filhos, meus sobrinhos, não vão ter direito de viver esse amor, porque era um amor único do meu filho, da minha filha com meu pai. Era fora do normal. Então, assim, meu pai era a base da família, era a base dos pais, era a base dos irmãos, ele quem sustentava tudo, né? Sustentava não no financeiro, que financeiro não é nada, mas sustentar de cuidado, de estar lá presente todos os dias. Ele deixou funcionários que amavam muito ele, clientes que até hoje entram em contato com a gente diariamente. Tem cliente que não consegue nem vir comprar mais a gente, né? Só online, porque ele disse que não consegue falar com a gente e não lembrar dele. Deixou um vazio enorme. Enorme. Pois é, inclusive, como a gente pode ver aqui, a Brenda, ela vestida aqui com essa camisa, né, com a foto do pai estampada, né, e fotos também nas camisas das demais pessoas que participam aqui desse protesto, aqui em frente ao Fórum de Caruaru, Justiça por Juscelio, aqui justamente nesse cartaz, e é isso, né? Daqui a pouco vai ter início essa audiência de instrução justamente dos indivíduos que mataram o Juscelio Souza, né? Que serão julgados, no caso, serão ouvidos, no caso, os dois, né? Serão ouvidos, como a doutora Samara nos informou, o Eliakim na condição de acusado, o menor na condição de testemunha, mas é isso, crime de muita comoção que aconteceu na área rural aqui de Caruaru, e é isso, pessoas clamando por justiça. Infelizmente, o Juscelio não está mais conosco. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.